Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre folga de vestibilidade. Esse é um vídeo mais teórico do que prático, mas ele é super essencial para a gente acertar as nossas modelagens, para que as roupas não fiquem nem justas demais e nem largas demais. Vamos falar das folgas, principalmente femininas adultas, porque o masculino e o infantil é um pouquinho diferente, então isso vai ficar para um outro vídeo. Para começo de conversa, o que é a folga de vestibilidade afinal? É o quanto a mais a gente coloca de medidas, além das medidas do corpo, para que a peça fique com o caimento que eu tô imaginando, de acordo com o modelo que eu tô criando e fique confortável para quem veste. Eu sempre falo que a roupa ela é feita para um corpo que se movimenta, um corpo que vai chamar um táxi, vai pegar um ônibus, vai carregar uma criança, vai subir uma escada. Então a gente precisa de conforto e nesse sentido a folga de vestibilidade é essencial. Gente, só a Kim Kardashian para usar aquelas roupas que não tem folga nenhuma. Nós, seres humanos normais, queremos roupas que funcionem pro dia a dia. Então é muito importante a gente pensar na folga de vestibilidade para nós, seres humanos normais. Fazer roupa sem pensar na folga de vestibilidade nunca dá bom. E como nós não somos da família das Kardashians, vamos aprender a colocar folga de vestibilidade. Primeiro, vocês precisam saber que cada situação e cada tipo de tecido requer uma folga de vestibilidade diferente. A gente precisa pensar num contexto mais amplo e não numa fórmula de adicionar XYZ em cada lugar e achar que isso vai funcionar. Porque fazer roupa não é uma equação matemática. Então, a gente precisa pensar em cada situação, em cada caso. Então, a gente pensa, que tipo de tecido é esse? Ele tem elastano? Não tem? Essa peça é ampla ou essa peça é mais ajustada no corpo? Ou essa peça é embalada a vácuo, tipo a Kim Kardashian? É uma malha ou é um tecido plano? É uma parte de cima ou é uma parte de baixo? É uma blusa, é uma calça, é um vestido, é uma peça inteira, um macacão? Que peça é essa? Partes de cima e partes de baixo a gente coloca folgas diferentes. Qual é a cara que eu quero que essa roupa tenha? Essa peça ela já tem algum recurso de modelagem que me dê uma folga, como por exemplo pregas ou franzidos? Essas são todas questões que vocês precisam ponderar antes de adicionar as folgas. Então, como é que a gente usa as folgas em cada caso? Eu gosto de usar uma regrinha simplificada que super me ajuda na hora de definir qual folga eu vou colocar em determinado modelo. Mas é uma regrinha que não é para escrever na pedra. Vocês têm que pensar em todas as questões que eu já comentei para decidir qual é a melhor folga em cada caso. Então, primeiro de tudo, vamos para as partes de cima ou peças inteiras. Por exemplo, blusinhas, regatas, camisas, vestidos, macacões e casacos. Para as peças ajustadas, eu gosto de adicionar meio centímetro nas laterais. E aqui eu quero falar que peça ajustada é diferente de peça muito justa. As peças ajustadas são um vestido tubinho, uma saia lápis, que são diferentes daquelas peças muito justas, tipo uma legging, por exemplo. Então, para as peças ajustadas, a gente pode colocar a folga de meio centímetro na lateral, tanto da frente quanto das costas. Isso significa que se eu adicionei meio centímetro em cada lado da frente, meio centímetro em cada lado das costas, eu vou ter adicionado folga de 2 centímetros em todo o corpo, o que é uma folga muito boa para quando eu vou fazer peça ajustada. E aqui eu já quero falar logo de cara que as folgas são só nas laterais da peça. Não coloco folga no ombro, nem coloco folga na cava. As folgas são só nas laterais. Para as peças normais, essas peças que a gente usa no dia a dia, tipo blusinha ou vestido, eu posso colocar 1 centímetro de folga. Essa é a folga que eu mais uso, porque eu acho que ela é uma folga que funciona muito bem. A gente coloca folga de 1 centímetro na lateral, tanto da frente quanto das costas, e eu vou ter adicionado 4 centímetros de folga no total, porque é uma folga que funciona muito bem para essas peças do dia a dia. Para as camisas e camisões, eu gosto de usar 1,5 de folga. Pode parecer uma diferença pouca em relação a 1 centímetro, mas como é 2 centímetros a mais, eu fico um pouco mais solta dentro da roupa. Então, para as camisas e camisões, essa folga de 1,5 funciona super bem. Já para os casacos, a gente precisa colocar folga de pelo menos 2 centímetros. Justamente porque no casaco eu vou colocar outras peças por baixo e essas outras peças elas ocupam espaço. Então, nos casacos, folga de 2 centímetros pelo menos.
Aqui no Rio de Janeiro é quente, mas se vocês estiverem em algum lugar frio, vocês quiserem fazer aqueles casacos que vão mais blusões por baixo, aí vocês podem colocar folga de 3 centímetros que vai funcionar super bem. Eu sei que pode parecer grande, poxa Débora, vou estar colocando 12 centímetros de folga, mas pensem que vocês vão colocar várias roupas por baixo, então pode colocar sem medo nenhum. A folga de vestibilidade é sempre na lateral da peça e só na lateral. Eu vou riscar aqui a minha base para mostrar para vocês. Se vocês forem fazer uma peça alongada, vocês primeiro alonguem o corpo para depois adicionar a folga, tá? E aí é só vir aqui, ó, e adicionar a folga que vocês quiserem na lateral. Só na lateral, hein? Não adicionem em mais nenhuma outra parte. Em tecidos com muito elastano, tipo um bengaline, quando eu quiser fazer uma roupa que seja bem justa no corpo, eu não preciso acrescentar nenhuma folga de vestibilidade, justamente porque o elastano é que vai dar esse conforto que eu preciso. Se eu colocar muita folga, eu corro risco dessa peça ficar grande. Então, em peças muito justas, em tecidos que tem muito elastano, não precisa colocar nenhuma folga de vestibilidade. Para as partes de baixo, como as calças, as saias, os shorts, a gente fica muito atento às folgas, porque se eu colocar folgas demais, a peça pode ficar grande e ninguém merece uma calça ou uma saia caindo, né? De um modo geral, eu não costumo acrescentar folga na cintura das saias e das calças. E quando eu adiciono, dificilmente eu coloco mais do que meio centímetro de folga na cintura dessas peças. Mas no quadril vocês podem colocar uma folga de meio a 1 centímetro para dar mais conforto. É uma regra geral? Não. Por exemplo, se eu já tenho uma calça que tem prega ou que tem algum franzido e já tá dando folga na região do quadril, eu não preciso mais colocar a folga. Por isso é importante a gente considerar essas variáveis, principalmente nas saias e nas calças, para que essas peças elas não fiquem grandes demais. Lembrem sempre que a folga de vestibilidade ela serve para que a peça vista mais tranquilamente e me proporcione conforto. Ai, Débora, mas eu quero fazer uma calça pantalona com elástico e os paranauês. Aí, nesse caso, é o modelo que é amplo, então eu preciso pensar em alterações no molde para ampliar essa peça para muito além da folga de vestibilidade. A folga de vestibilidade não é adicionar 4 centímetros na lateral da calça e chamar ela de calça pantalona. Uma coisa é o modelo ser amplo, a outra muito diferente é a folga que eu adiciono para que a roupa vista melhor e permita que eu me movimente mais tranquilamente. Tomem cuidado para não confundir alho com bugalho. No caso da calça ou da saia, eu posso adicionar então a folga só aqui na região do quadril. Vou começar riscando a base. Essa linha que eu marquei é a linha do quadril e nela eu vou adicionar a folga que eu quero. Comentei que a linha do quadril a gente podia adicionar entre meio centímetro e 1 centímetro de folga. Na cintura, eu não costumo adicionar nenhuma folga, mas se vocês quiserem colocar meio centímetro, pode colocar. E aí eu vou ligar a folga que eu dei na cintura, a folga que eu dei no quadril com a barra da calça. E aí aqui eu tenho a folga na região maior da minha parte de baixo, que é o quadril. Eu sempre digo que é melhor a gente errar para mais, então se vocês colocarem mais folga do que deveria, é muito mais fácil eu apertar a peça do que eu cortar outra porque eu errei por colocar menos folga do que deveria. Tudo isso que eu falei é o que eu já disse, não é uma regra pra gente escrever na pedra, mas é um guia para ajudar a gente na hora de saber quanto colocar de folga. Como eu já comentei, nunca dá bom eu pensar na roupa e esquecer da folga de vestibilidade. Mesmo que eu escolha não colocar folga nenhuma, isso tem que ser feito de forma consciente. Outras duas coisas importantes. Não adicionem folga nas bases de vocês. Eu sei que é muito tentador a gente já fazer as bases com folga, mas vocês podem acabar se confundindo na hora de interpretar as modelagens. Então, em
cada caso vocês coloquem as folgas de acordo com o modelo e a cara que vocês querem essa peça. Deixem as bases de vocês sem folga nenhuma, só com as medidas do corpo bem certinhas. Outra coisa importante é a manga. Se vocês adicionaram folga no corpo, vocês não podem se esquecer da manga. A manga também tem que colocar folga. Vocês têm que colocar a folga necessária para que essa manga se encaixe no corpo. Eu já vi muitos casos das pessoas colocarem folgas no corpo e esquecerem de colocar a folga na manga. E aí a hora que vai costurar a manga não encaixa porque tá menor. Então fiquem muito atentos e lembrem de colocar folgas nas mangas também. Então só recapitulando aí um geralzão. Nas partes de cima e peças inteiras, meio centímetro de folga para as peças mais ajustadas, de 1 a 1,5 para as peças do dia a dia, camisas, blusas, vestidos, 2 centímetros para os casacos e 3 centímetros para os casacões. Para as calças e saias, no máximo meio centímetro de folga na região da cintura e de meio a 1 centímetro na região do quadril. Lembrem que as folgas são só nas laterais das peças e que vocês têm que pensar na questão do tecido. Cada tecido e cada situação, uma folga diferente. Se vocês tiverem já algum recurso que adicione folga, como franzidos e pregas, pensem na hora de colocar se vocês precisam que essa folga seja adicionada nesse local ou se esse recurso já serve como folga. Vocês acharam que eu ia chegar aqui e ia dizer pra vocês colocarem 1 centímetro aqui, 2 aqui, né? Isso aqui não. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha sido valioso pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever nos comentários. Aproveitem e se inscrevam aqui no canal, que eu trago vídeos novos todas as semanas pra quem costura, pra quem faz modelagem e pra quem tá querendo se aperfeiçoar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima semana.